O sol da tarde paulistana filtrava-se através das enormes janelas do apartamento de cobertura no Itaim Bibi, criando sombras alongadas que dançavam pelo piso de mármore italiano. Helena Bueno Moretti ajustou distraidamente a orquídea branca no centro da mesa de jantar, enquanto observava a cidade que se estendia até onde seus olhos podiam alcançar. Aos 32 anos, sua vida parecia saída de um catálogo de revista de luxo. Um casamento invejável com Theo Almeida Vanucci, um dos empresários mais promissores do setor tecnológico, uma carreira bem-sucedida como curadora de arte na prestigiada Galeria Moretti, pertencente à família do marido, e uma vida social que fazia questão de manter discreta, mas elegante. O som do elevador privativo anunciou a chegada de alguém, e Helena não precisou se virar para saber quem era. O perfume característico de sua meia-irmã, Clara Bueno, já havia preenchido o ambiente. Clara tinha acabado de retornar de uma temporada de 3 anos em Londres, onde coordenava a expansão europeia das empresas da família Almeida Vanucci. Sua volta a São Paulo havia sido cercada de expectativas, e Helena, mais que ninguém, estava feliz em ter de volta aquela que considerava sua melhor amiga. "Ainda não acredito que você está realmente de volta." Helena sorriu, finalmente se virando para encarar a irmã. Clara, com seus cabelos castanhos perfeitamente alinhados e o blazer Chanel impecável, parecia ter saído direto de uma reunião importante. "E eu não acredito que você ainda mantém essa mania de arrumar o que já está arrumado," Clara respondeu com um sorriso maroto, referindo-se à orquídea que Helena ainda ajustava. "Algumas coisas nunca mudam, não é?" As duas se abraçaram com a familiaridade de quem compartilhou não apenas a mesma casa durante a adolescência, mas também segredos, sonhos e decepções. Apesar de serem filhas de mães diferentes, o laço que as unia era mais forte que qualquer vínculo puramente biológico. "Theo me ligou mais cedo," Clara comentou, sentando-se no sofá de couro italiano. "Disse que talvez se atrase um pouco para o jantar hoje. Algo sobre uma reunião de última hora com investidores chineses." Helena assentiu, já acostumada com os imprevistos da vida corporativa do marido. "Por isso mesmo chamei você mais cedo. Podemos colocar o papo em dia enquanto esperamos. Quer um drink?" Enquanto preparava os dry martinis, especialidade que aprendera com a mãe de Clara, Helena observava discretamente a irmã através do reflexo do bar espelhado. Havia algo diferente nela, algo que não conseguia definir exatamente. Talvez fosse apenas o resultado dos anos vividos no exterior, ou talvez... "E como está sendo a readaptação?" Helena perguntou, entregando a taça à irmã. 3 anos é tempo suficiente para estranhar um pouco a cidade, não? Clara deu um gole demorado antes de responder. "Na verdade, está sendo mais fácil do que imaginei. São Paulo pode ter mudado, mas a essência continua a mesma. E ter você e Theo por perto faz tudo parecer familiar." A forma como Clara pronunciou o nome de Theo fez Helena erguer levemente uma sobrancelha. Foi algo quase imperceptível, mas que não passou despercebido por Clara, que rapidamente mudou de assunto. "E a galeria? Ouvi dizer que a última exposição foi um sucesso absoluto." Helena permitiu que a conversa fluísse para terrenos mais seguros, enquanto a noite caía sobre a cidade. As luzes de São Paulo começavam a pontilhar a paisagem, criando um cenário quase mágico através das janelas do apartamento. O jantar que havia planejado, uma pequena celebração pelo retorno de Clara, começava a tomar forma na cozinha, onde a governanta finalizava os últimos detalhes. O celular de Helena vibrou com uma mensagem de Theo. "Saindo da reunião agora. Chego em 30 minutos. Te amo." Ela sorriu para a tela do telefone, sentindo aquele calor familiar no peito que sempre experimentava quando recebia mensagens do marido. 5 anos de casamento, e ele ainda tinha o poder de fazê-la se sentir como uma adolescente apaixonada. "Mensagem do príncipe encantado?" Clara perguntou com um tom que Helena não conseguiu decifrar completamente. "Ele está a caminho," respondeu simplesmente, guardando o celular. "Vou pedir para a Rosa começar a servir o jantar assim que ele chegar." Clara se levantou, alisando a saia de alfaiataria. "Vou aproveitar para retocar a maquiagem antes que ele chegue." Enquanto observava a irmã se dirigir ao lavabo,
Helena não pôde deixar de notar como ela parecia perfeitamente à vontade ali, como se nunca tivesse partido. Era estranho como algumas pessoas tinham esse dom de pertencer naturalmente a qualquer lugar que ocupassem. O que Helena não sabia naquele momento era que aquela noite marcaria o início de uma série de eventos que transformariam completamente sua vida. As sombras que dançavam pelo apartamento pareciam guardar segredos que, em breve, viriam à tona de maneira devastadora. O elevador anunciou nova chegada. Theo entrou no apartamento com seu típico ar confiante, a gravata levemente frouxa depois de um longo dia de trabalho. Seus olhos encontraram os de Helena imediatamente, e ele sorriu aquele sorriso que sempre a desarmava. "Desculpe o atraso, amor", ele disse, aproximando-se para um beijo. "Os chineses são implacáveis nas negociações." "Não se preocupe", Helena respondeu, ajeitando sua gravata num gesto automático de carinho. "Clara e eu aproveitamos para colocar o papo em dia." Como se invocada pela menção de seu nome, Clara emergiu do lavabo no exato momento em que Theo se virava em sua direção. Por uma fração de segundo, tão breve que Helena depois se perguntaria se não tinha sido apenas sua imaginação, algo passou entre os olhares que os dois trocaram. "Bem-vindo de volta ao lar, cunhado", Clara disse com um sorriso radiante. A noite estava apenas começando, e com ela uma teia invisível de acontecimentos que nenhum dos três poderia prever começava a se tecer no ar perfumado daquele apartamento de luxo em São Paulo. As semanas seguintes ao retorno de Clara transcorreram num ritmo acelerado, típico da vida paulistana. Helena dividia seu tempo entre a curadoria de uma nova exposição na Galeria Moretti e os eventos sociais que sua posição exigia. Clara, por sua vez, assumiu rapidamente seu papel como diretora de expansão internacional do grupo Almeida Vanucci, trabalhando diretamente com Theo na sede da empresa, no coração do Distrito Financeiro de São Paulo. Era uma quinta-feira chuvosa quando tudo mudou. Helena dirigia seu BMW pela Marginal Pinheiros, voltando de uma reunião com um artista promissor em seu ateliê no Brooklyn paulistano. A chuva castigava a cidade com uma força incomum, mesmo para os padrões do verão paulistano. As gotas grossas embaraçavam a visão através do para-brisa, criando um véu líquido que distorcia as luzes dos outros carros. Foi questão de segundos. Um caminhão à sua frente freou bruscamente e Helena tentou desviar. O carro derrapou na pista molhada, girando como um peão descontrolado. O mundo ao seu redor transformou-se num borrão de luzes e sons, até que tudo ficou escuro. Quando recobrou a consciência, estava num quarto do hospital sírio-libanês. O som ritmado dos aparelhos de monitoramento e o cheiro característico de ambiente hospitalar foram as primeiras coisas que registrou. Tentou abrir os olhos, mas algo estava errado. Muito errado. "Helena, amor, você está acordada?" A voz de Theo soava preocupada, mais próxima do que esperava. "Theo, por que está tão escuro? Por que não consigo..." Sua voz falhou quando a realização a atingiu. Não estava escuro. Seus olhos estavam abertos, mas não conseguia ver nada. "Calma, amor." Theo segurou sua mão com força. "O médico já está vindo explicar tudo. Você sofreu um trauma na cabeça durante o acidente. A perda de visão é temporária, eles garantiram." As palavras de Theo pareciam vir de muito longe, como se houvesse um véu não apenas sobre seus olhos, mas também sobre sua capacidade de compreender completamente a situação. Temporária. A palavra ecoava em sua mente como uma promessa e uma sentença ao mesmo tempo. "Quanto tempo?" Sua voz saiu mais firme do que esperava. "Eles não têm certeza exata." Outra voz respondeu. "Clara." Helena não tinha percebido que ela também estava no quarto. "Mas os exames são promissores. Pode ser questão de algumas semanas, talvez alguns meses." Meses. A palavra caiu como uma pedra em seu estômago. Como administraria a galeria? Como manteria sua independência? Como... "Não se preocupe com nada." Clara continuou como se lesse seus pensamentos. "Eu já conversei com Theo e vou me mudar temporariamente para seu apartamento. Posso trabalhar de casa alguns dias da semana, e assim ajudo com tudo o que você precisar." Helena sentiu uma onda de gratidão pela irmã, misturada com um incômodo que não conseguia nomear. Sempre tinha sido ela quem cuidava dos outros, quem mantinha tudo sob controle.
Agora estava completamente dependente da ajuda alheia. Os dias que se seguiram foram um exercício de adaptação e paciência. Helena aprendeu a confiar em seus outros sentidos de uma maneira que nunca imaginara ser necessário. O toque das paredes guiando seu caminho pelo apartamento, o som dos passos identificando quem se aproximava, os cheiros que marcavam diferentes momentos do dia. Clara cumpriu sua promessa, mudando-se para o quarto de hóspedes e reorganizando sua rotina para estar sempre presente. Theo, por sua vez, parecia mais ausente que o normal, sempre envolvido com reuniões e compromissos inadiáveis. Foi numa dessas noites de ausência de Theo que Helena começou a notar as primeiras mudanças sutis. Estava sentada na varanda, sentindo a brisa noturna de São Paulo, quando captou um fragmento de conversa vindo do interior do apartamento. Clara falava ao telefone, sua voz um sussurro que, no silêncio da noite, chegava até Helena com clareza perturbadora. Não podemos... Não agora. Ela precisa de nós. As palavras entrecortadas de Clara pareciam carregadas de um significado que Helena não conseguia, ou talvez não quisesse, decifrar completamente. O som de passos aproximando-se fez com que Clara encerrasse abruptamente a conversa. Helena, não sabia que você estava aqui fora. Está ficando frio, não quer entrar? Helena assentiu, permitindo que Clara a guiasse de volta para dentro. O perfume da irmã parecia mais intenso que o normal. Ou talvez fosse apenas sua percepção aguçada pela falta de visão. Mas havia algo mais. Um cheiro familiar que não pertencia a Clara. Algo que ela conhecia bem, mas que seu cérebro se recusava a processar naquele momento. Naquela noite, deitada em sua cama enquanto Theo ainda não havia retornado, Helena começou a perceber que sua cegueira temporária talvez estivesse lhe mostrando coisas que seus olhos, quando podiam ver, haviam se recusado a enxergar. Sons, cheiros, sensações, tudo parecia carregar significados ocultos que apenas agora, na escuridão forçada, começavam a fazer sentido. O celular tocou ao seu lado. Uma mensagem de Theo. Reunião se estendeu mais que o previsto. Não me espere acordada. Te amo. Helena deixou o aparelho de lado, sentindo o peso do silêncio do apartamento. Em algum lugar, um relógio marcava a passagem do tempo com sua precisão implacável, enquanto a cidade lá fora continuava sua sinfonia noturna, alheia aos dramas que se desenrolavam nas vidas de seus habitantes. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em 2 meses. O apartamento no Itaim Bibi, antes um refúgio de ordem e previsibilidade, havia se tornado um labirinto de sensações para Helena. Cada cômodo guardava seus próprios segredos, revelados aos poucos por seus sentidos cada vez mais aguçados. A rotina que Clara havia estabelecido era quase militar em sua precisão. Café da manhã às 8, fisioterapia às 10 horas, almoço ao meio-dia, exercícios de estimulação visual à tarde. Helena apreciava a dedicação da irmã, mas algo na meticulosidade desse cronograma começava a parecer conveniente demais. Foi numa terça-feira particularmente úmida que Helena percebeu a primeira evidência concreta de que algo estava errado. Rosa, a governanta que trabalhava para ela há anos, estava arrumando o quarto do casal quando Helena entrou para pegar um casaco. Dona Helena, a voz de Rosa soou hesitante. A senhora quer que eu continue guardando as camisas do doutor? Theo no quarto de hóspedes. A dona Clara disse que era temporário por causa da reforma do closet, mas já faz 3 semanas. Helena sentiu seu coração acelerar, mas manteve a voz controlada. Claro, Rosa, pode deixar tudo como está. Depois de uma pausa calculada, acrescentou. Por acaso você sabe quando começou essa reorganização? Foi logo depois que a dona Clara se mudou para cá. Ela disse que seria melhor para o doutor. Theo não acordara a senhora quando chegasse tarde das reuniões. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar com uma clareza dolorosa. As reuniões tardias de Theo, que se tornavam cada vez mais frequentes. O cheiro do perfume dele misturado ao de Clara, que Helena ocasionalmente captava pela manhã no corredor. Os sussurros abafados na varanda, nas noites em que pensavam que ela estava dormindo. Naquela mesma noite, durante o jantar, Helena decidiu começar seu próprio jogo. Clara, você tem sido tão prestativa.
Não sei como agradecer, mas não posso deixar de me preocupar com sua vida pessoal. Deve ser difícil administrar o trabalho e ainda cuidar de mim. Que isso, Helena? Clara respondeu com aquela doçura estudada que agora soava falsa aos ouvidos da irmã. Você sabe que faria o mesmo por mim. Além disso, estou trabalhando muito de casa. E Theo tem sido muito compreensivo com minha situação na empresa. Imagino que sim, Helena comentou, levando o garfo à boca com uma precisão que surpreendia a todos. Vocês devem passar bastante tempo juntos no escritório, não? O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Helena podia sentir a tensão no ar, densa como a neblina que às vezes cobria São Paulo nas manhãs de inverno. Na verdade, Theo pigarreou quebrando o silêncio. Clara tem coordenado vários projetos importantes. Sua experiência em Londres tem sido fundamental para as negociações internacionais. Helena sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos cobertos pelos óculos escuros. Que maravilha! É tão bom ver como vocês trabalham bem juntos. Os dias seguintes foram um exercício de observação silenciosa. Helena começou a prestar ainda mais atenção aos padrões de movimento no apartamento, aos horários das chegadas e saídas, às mudanças sutis na atmosfera quando Theo e Clara estavam no mesmo ambiente. Uma manhã, Helena pediu a Rosa que a ajudasse a escolher uma roupa para o check-up médico. Enquanto a governanta separava as peças, Helena fez perguntas aparentemente casuais sobre a rotina do apartamento. Rosa, em sua simplicidade honesta, foi revelando pequenos detalhes que confirmavam as suspeitas de Helena. A dona Clara sempre prepara aquele chá especial que ela trouxe de Londres quando o Dr. Theo chega tarde, comentou Rosa distraidamente. Os dois ficam conversando na varanda até tarde às vezes, achando que ninguém percebe. Helena sentiu seu estômago revirar, mas manteve a compostura. E isso acontece com frequência, Rosa. Quase todas as noites em que a senhora vai dormir mais cedo, dona Helena. Eles falam baixinho, mas às vezes dá para ouvir as risadas da varanda. A consulta médica daquela tarde trouxe notícias que, em outras circunstâncias, teriam sido motivo de grande alegria. Dr. Sérgio, seu oftalmologista, confirmou que sua visão estava começando a apresentar sinais de recuperação. Os exames mostram uma melhora significativa, Helena, explicou ele. Em algumas semanas você deve começar a perceber algumas formas e sombras. A recuperação total pode levar mais tempo, mas os sinais são muito promissores. Helena agradeceu e pediu ao médico que mantivesse a informação em sigilo. Prefiro não criar expectativas nos outros ainda, justificou. O que não disse foi que a escuridão havia se tornado sua aliada mais poderosa na descoberta da verdade. De volta ao apartamento, Helena começou a planejar seus próximos passos com o mesmo cuidado com que costumava curar suas exposições de arte. Cada movimento precisava ser calculado, cada reação estudada. A vingança, descobriu ela, era uma forma de arte que exigia tanta precisão quanto qualquer obra-prima. À noite, deitada em sua cama, Helena podia ouvir as vozes abafadas vindas da varanda. O vento noturno trazia fragmentos de conversas que eles pensavam estar protegidas pela sua suposta incapacidade. Mas, ao contrário do que imaginavam, sua cegueira não a havia tornado mais fraca. Havia lhe dado um poder que eles nem suspeitavam que ela possuía. Precisamos ter cuidado. A voz de Clara chegou até ela, carregada de culpa e desejo. Ela está diferente ultimamente, mas perceptiva. Está imaginando coisas, Theo respondeu, sua voz mais próxima de Clara do que deveria. Helena não tem como saber, e logo tudo será diferente. Helena sorriu na escuridão de seu quarto. Eles não faziam ideia de quanto tudo realmente seria diferente, mas não da maneira que imaginavam. Sua vingança seria servida não com gritos ou confrontos, mas com a mesma elegância silenciosa com que eles haviam conduzido sua traição. O início da primavera em São Paulo trouxe consigo não apenas o perfume dos ipês floridos, mas também as primeiras manchas de luz que Helena começava a distinguir através da escuridão. Eram apenas sombras difusas, como pinturas impressionistas vistas através de um vidro embaçado, mas para ela representavam muito mais que simples sinais de recuperação visual. Durante suas sessões de fisioterapia, Helena conheceu Ricardo Monteiro,
um terapeuta ocupacional que se especializara em recuperação de pacientes com deficiência visual. Algo na maneira gentil e direta com que ele a tratava despertou nela uma confiança que há muito não sentia. Sabe, Helena, Ricardo comentou durante uma sessão particularmente intensa, às vezes a vida nos tira a visão para nos fazer enxergar melhor. A frase poderia soar como um clichê, mas havia uma verdade profunda naquelas palavras que ressoava com sua situação atual. As conversas com Ricardo se tornaram um refúgio onde ela podia ser completamente honesta, sem medo de julgamentos. Em uma tarde particularmente significativa, após sua sessão, Ricardo a convidou para um café na cafeteria do hospital. O aroma do café especial e a familiaridade que havia se desenvolvido entre eles criaram um ambiente perfeito para confidências. Você já pensou que talvez essa situação toda seja uma oportunidade? Ele perguntou, depois de Helena compartilhar algumas de suas suspeitas sobre Theo e Clara. Uma oportunidade para quê exatamente? Helena questionou, seus dedos brincando com a xícara de café. Para reconstruir sua vida nos seus próprios termos. Às vezes, precisamos perder algo para ganhar muito mais. As palavras de Ricardo ficaram com ela, ecoando em sua mente nos dias que se seguiram. A conexão entre eles crescia a cada encontro, embora Helena mantivesse isso cuidadosamente guardado para si mesma. Enquanto isso, no apartamento, o comportamento de Theo e Clara se tornava cada vez mais descuidado. Talvez a confiança de que Helena permaneceria para sempre na escuridão os tivesse tornado imprudentes, ou talvez fosse apenas a arrogância típica dos amantes que se acreditam mais espertos que todos ao seu redor. Uma noite, Helena decidiu colocar em prática a primeira parte de seu plano. Durante o jantar, mencionou casualmente seus progressos na terapia. Doutor, Sérgio disse que os exames estão animadores, comentou ela, sentindo a súbita tensão que se instalou na mesa. Talvez em alguns meses eu possa voltar a trabalhar na galeria. Isso é maravilhoso, amor, Theo respondeu, sua voz traindo um leve tremor. Mas não devemos nos apressar. Sua recuperação é o mais importante agora. Clara tem sido tão prestativa, Helena continuou, sua voz doce como mel envenenado. Não sei como vou retribuir tanta dedicação. O som de um talher caindo denunciou o nervosismo de Clara. É o mínimo que eu poderia fazer por você, irmã. Somos família, não é mesmo? Família. A palavra nunca soara tão vazia. Naquela mesma noite, Helena fez sua primeira ligação para Ricardo, fora do horário das sessões. A conversa fluiu naturalmente, como se fosse algo que já faziam há anos. Havia uma honestidade em sua voz, uma genuinidade que contrastava dolorosamente com a falsidade que a cercava em casa. Às vezes me pergunto se não estou sendo injusta, Helena confessou. Se não deveria confrontá-los diretamente. A justiça nem sempre está no confronto direto, Ricardo respondeu após um momento de reflexão. Às vezes, está em permitir que as pessoas revelem quem realmente são. As palavras de Ricardo a acompanharam enquanto ela planejava seu próximo movimento. Com a ajuda de Rosa, que havia se tornado sua aliada silenciosa, Helena começou a reunir evidências concretas da traição. Fotografias encontradas acidentalmente durante a arrumação, registros de horários de entrada e saída, pequenos detalhes que Rosa documentava meticulosamente a seu pedido. O plano de Helena começava a tomar forma, como uma tela que vai ganhando cores e profundidade a cada pincelada. Sua vingança não seria um ato de explosão emocional, mas uma obra de arte cuidadosamente elaborada, onde cada elemento tinha seu papel preciso. A proximidade com Ricardo também crescia, evoluindo de uma relação profissional para algo mais profundo e significativo. Ele se tornara não apenas seu confidente, mas um porto seguro em meio à tempestade que sua vida se tornara. As conversas ao telefone se tornaram mais frequentes, mais íntimas, embora sempre mantendo um respeito mútuo que Helena apreciava profundamente. Em uma dessas conversas noturnas, quando o silêncio do apartamento era quebrado apenas pelo som distante da cidade, Helena sentiu algo despertar dentro de si. Não era apenas o desejo de vingança que a movia agora, mas também a possibilidade de um recomeço, de uma vida nova que começava a se desenhar no horizonte. Você já pensou no depois?
Ricardo perguntou durante uma de suas conversas. No que vai fazer quando tudo isso acabar? Helena sorriu para si mesma na escuridão de seu quarto. Estou começando a ter algumas ideias, respondeu, pensando no teste de gravidez positivo que havia feito naquela manhã. Um segredo que guardaria por mais algumas semanas, até o momento perfeito para sua revelação. O relógio da sala marcava 3 horas da manhã, quando Helena escutou os passos familiares no corredor. Não era a primeira vez que Theo chegava tarde, mas agora cada som carregava um significado diferente. Da sua cama, podia distinguir o sussurro das vozes na varanda. Theo e Clara, mais uma vez, em sua dança noturna de segredos e mentiras. A gravidez de 6 semanas era seu trunfo mais precioso. Um segredo guardado com o mesmo cuidado com que costumava selecionar as obras para suas exposições mais importantes. Ricardo havia sido o primeiro a saber, numa tarde especialmente significativa no jardim do hospital. Você tem certeza de que quer seguir com isso? Ele havia perguntado, sua voz carregada de preocupação e afeto. Absoluta, Helena respondeu, sentindo o calor do sol em seu rosto. Este bebê representa tudo que eu quero para meu futuro, um recomeço limpo, honesto. A ironia não escapava a Helena. Enquanto Theo e Clara teciam sua teia de mentiras, ela guardava seus próprios segredos. A diferença, pensava ela, estava na natureza desses segredos. Os dela eram ferramentas de libertação, os deles, correntes de destruição. Rosa havia se tornado sua aliada mais preciosa nesse jogo silencioso. A governanta, com sua lealdade inabalável, mantinha Helena informada sobre cada movimento suspeito no apartamento. Dona Helena, Rosa comentou numa manhã enquanto arrumava o quarto. Ontem à noite, depois que a senhora foi dormir, eu vi a Dona Clara saindo do escritório do doutor. Theo estava chorando. Helena absorveu a informação com interesse. Que horas eram, Rosa? Passa da meia-noite. E o doutor Theo saiu logo depois, parecia nervoso. Ficou andando pela varanda, fumando aqueles charutos caros dele. As rachaduras no relacionamento dos amantes começavam a aparecer, exatamente como Helena havia previsto. A culpa e o medo eram como ácido, corroendo lentamente a superfície polida de sua traição. Em suas sessões com Ricardo, que agora aconteciam 3 vezes por semana, Helena sentia sua força interior crescer junto com o bebê em seu ventre. Sua visão também apresentava progressos significativos. Agora conseguia distinguir formas e movimentos com mais clareza, embora mantivesse isso em segredo. Você está diferente, Clara comentou durante um almoço, sua voz traindo uma nota de ansiedade. Mas confiante. Helena sorriu, saboreando o desconforto na voz da irmã. É engraçado como perdemos algumas coisas para ganhar outras, não é? A cegueira me ensinou muito sobre ver realmente. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Helena podia praticamente sentir o nervosismo de Clara pairando no ar como perfume muito forte. À noite, em sua cama, Helena ouvia as conversas sussurradas no corredor com uma clareza cada vez maior. Seus outros sentidos, aguçados pela perda temporária da visão, captavam cada nuance de tensão, cada tremor de culpa nas vozes dos amantes. Não podemos continuar assim. A voz de Clara chegava até ela carregada de angústia. Ela está diferente, Theo. Tenho medo. Medo do quê? A voz de Theo soava irritada. Ela não pode ver nada, Clara. Está tudo sob controle. Se eles soubessem como estavam enganados. Helena sorriu na escuridão de seu quarto, acariciando suavemente sua barriga ainda plana. Seu plano estava se desenvolvendo exatamente como planejara. Na manhã seguinte, durante o café, Helena decidiu plantar mais uma semente de inquietação. Sabem, ela começou casualmente, tenho sentido alguns aromas com muito mais intensidade ultimamente. É fascinante como nossos outros sentidos se adaptam. Theo engasgou com seu café. Como assim, amor? Por exemplo, Helena continuou seu tom ainda casual. Consigo distinguir perfeitamente quando alguém esteve fumando charutos na varanda, mesmo horas depois. É curioso, não? O som de uma xícara tremendo contra o pires denunciou o nervosismo de Clara. Helena permitiu que um pequeno sorriso se formasse em seus lábios. Naquela tarde, durante sua sessão com Ricardo, ela compartilhou o episódio, rindo suavemente. Você está brincando com fogo.
ele comentou, mas havia admiração em sua voz. Estou apenas preparando o terreno, Helena respondeu. O aniversário de casamento está chegando e quero que seja memorável. Ricardo pegou sua mão, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Só prometa que vai se cuidar. Você e o bebê são o mais importante agora. Helena apertou levemente a mão dele em resposta. Era reconfortante ter alguém em sua vida que se preocupava verdadeiramente com seu bem-estar, sem segundas intenções ou agendas ocultas. No caminho de volta para casa, Helena começou a planejar os detalhes finais de sua revelação. Cada elemento precisava ser perfeito, cada momento calculado para máximo impacto. Como uma curadora experiente, ela sabia que o timing era tudo, na arte como na vida. Ao chegar em casa, encontrou um bilhete de Theo informando que teria uma reunião importante e chegaria tarde. Helena sorriu, imaginando se ele realmente acreditava que ela ainda aceitava essas desculpas como verdade. O calendário marcava exatamente 2 semanas para o aniversário de casamento, quando Helena começou a colocar em prática a fase final de seu plano. Com a ajuda discreta de Rosa, ela havia começado os preparativos para o que seria, aos olhos de todos, uma celebração íntima e elegante. Na realidade, seria o palco perfeito para sua vingança meticulosamente planejada. Dona Helena, Rosa comentou enquanto organizavam os detalhes. A senhora tem certeza que quer fazer essa festa, com tudo que está acontecendo? Helena sorriu, ajustando os óculos escuros. Absolutamente, Rosa. 5 anos de casamento merecem uma celebração à altura, não acha? A governanta hesitou por um momento antes de continuar. Ontem à noite, depois que a senhora foi dormir, eu ouvi a dona Clara no telefone com alguém. Ela parecia muito nervosa, falando sobre viajar, sobre precisar de tempo. Mesmo? Helena fingiu surpresa, embora internamente saboreasse cada nova evidência da desintegração do caso entre sua irmã e seu marido. Que interessante. Os preparativos para a festa serviam como uma cortina de fumaça perfeita para suas outras atividades. Enquanto todos pensavam que ela estava focada apenas nos detalhes da celebração, Helena continuava construindo sua rede de provas e planejando cada momento da revelação que estava por vir. Em suas sessões com Ricardo, que agora aconteciam quase diariamente, ela encontrava não apenas apoio emocional, mas também uma conexão cada vez mais profunda. A gravidez de 8 semanas era um segredo que compartilhavam, junto com planos cautelosos para um futuro que começava a tomar forma. Você não precisa fazer isso sozinha, Ricardo comentou durante uma de suas caminhadas pelo jardim do hospital. Posso estar lá se você quiser. Helena balançou a cabeça suavemente. Preciso fazer isso do meu jeito. Mas depois teremos todo o tempo do mundo. Em casa, a tensão entre Theo e Clara tornava-se cada vez mais palpável. Helena podia sentir o nervosismo deles sempre que mencionava a festa de aniversário de casamento. Pensei em fazer algo especial este ano, ela comentou durante o jantar. Afinal, foram 5 anos de tantas surpresas. O garfo de Clara tilintou contra o prato. Tem certeza que não prefere algo mais íntimo, Helena? Com sua condição... Minha condição, Helena interrompeu com um sorriso sereno. Não me impede de celebrar momentos importantes, Clara. Na verdade, nunca enxerguei tão claramente a importância de certos momentos. Theo pigarreou desconfortável. Se é o que você quer, amor, claro que faremos uma bela celebração. Nos dias que se seguiram, Helena continuou seus preparativos com uma precisão cirúrgica. Cada detalhe era pensado não apenas para a festa em si, mas para o momento da revelação que planejava. A lista de convidados foi cuidadosamente selecionada. Apenas pessoas próximas o suficiente para tornarem o momento ainda mais impactante. Uma tarde, enquanto estava aparentemente descansando em seu quarto, Helena ouviu uma discussão acalorada entre Theo e Clara no escritório. Não podemos continuar assim. A voz de Clara soava angustiada. Ela está diferente, mais perceptiva. E essa festa... Tenho um pressentimento ruim. Está sendo paranoica, Theo respondeu, mas sua voz traía sua própria insegurança. Helena não tem como saber.
E depois da festa, podemos pensar em como contar a ela sobre nós. Helena sorriu sozinha, acariciando sua barriga. Se eles soubessem que cada palavra dessas conversas secretas chegava até ela com perfeita clareza, graças à acústica do apartamento e seus sentidos aguçados pela cegueira temporária. Na véspera da festa, durante sua última sessão da semana com Ricardo, Helena finalmente compartilhou todos os detalhes de seu plano. É arriscado, ele comentou preocupado, mas entendo por que precisa ser assim. Não é apenas sobre vingança, Helena explicou, sua voz suave, mas firme. É sobre retomar o controle da minha vida, sobre mostrar que não sou a vítima que eles pensam que sou. Ricardo segurou sua mão, um gesto que havia se tornado natural entre eles. E depois? Já decidiu o que vai fazer? Tenho um apartamento preparado nos jardins, ela revelou. Rosa já começou a transferir algumas coisas discretamente. Depois da festa, começarei minha vida nova, com nosso bebê. Na noite anterior à celebração, Helena deitou-se em sua cama, sentindo uma estranha paz. Através da porta fechada, podia ouvir os sussurros de Theo e Clara na varanda, suas vozes carregadas de tensão e culpa. Amanhã, pensou ela, tudo mudaria. O palco estava montado. Os atores em posição e ela, a diretora dessa peça elaborada, estava pronta para o grande final. A manhã da festa de aniversário de casamento amanheceu com aquela típica garoa paulistana, fina e persistente, que parecia prenunciar os eventos do dia. Helena acordou cedo, seus outros sentidos captando os sons dos preparativos que já começavam no apartamento. O tilintar de taças sendo organizadas, o arrastar suave de móveis sendo rearranjados, o murmúrio dos funcionários da empresa de buffet. Dona Helena, a voz de Rosa soou próxima à porta do quarto. O pessoal da decoração chegou. A senhora quer acompanhar a montagem? Claro, Rosa, Helena respondeu, permitindo que um sorriso suave se formasse em seus lábios. Vou precisar da sua ajuda para garantir que tudo fique exatamente como planejamos. A governanta havia se tornado sua cúmplice mais próxima nos preparativos, não apenas da festa, mas de todo o seu plano de revelação. Era Rosa quem garantia que cada detalhe estivesse meticulosamente posicionado, desde as flores estrategicamente arranjadas até o local exato onde cada convidado seria posicionado durante o momento crucial da noite. Enquanto supervisionava os preparativos, Helena podia sentir a tensão crescente em Clara e Theo. Sua irmã havia passado a manhã toda ao telefone, falando em sussurros nervosos que Helena conseguia captar perfeitamente. Não posso simplesmente ir embora agora, Clara murmurava em uma das ligações. Ela preparou toda essa festa, levantaria suspeitas. Depois de hoje, prometo que resolveremos tudo. Theo, por sua vez, manifestava seu nervosismo através de uma inquietação constante. Helena o ouvia andando de um lado para outro no escritório, o som familiar de seu charuto sendo aceso e apagado repetidamente, um hábito que ele só mantinha quando estava particularmente ansioso. No início da tarde, Helena recebeu uma visita especial. Ricardo havia insistido em passar rapidamente para verificar como ela estava. Você está radiante, ele comentou em voz baixa quando tiveram um momento a sós na biblioteca. Tem certeza que não quer que eu fique para a festa? Helena acariciou suavemente sua mão. É melhor assim. Depois de hoje, teremos todo o tempo do mundo. O apartamento no jardim já está pronto? Tudo organizado conforme você pediu. Rosa terminou de levar as últimas coisas ontem à noite. A proximidade de Ricardo trazia uma sensação de segurança que contrastava dramaticamente com a farsa que seu casamento havia se tornado. Em poucos meses, ele havia se transformado em seu porto seguro, o único que conhecia todos os detalhes de seu plano e, mais importante, o único que sabia sobre o bebê que crescia em seu ventre, o símbolo mais precioso de seu recomeço. À medida que a tarde avançava, o apartamento ia se transformando. O aroma das flores, orquídeas brancas, as preferidas de Helena, misturava-se com o cheiro dos quitutes sendo preparados na cozinha. A decoração elegante e minimalista refletia o bom gosto que Helena sempre demonstrou em suas curadorias na galeria. Helena, Clara aproximou-se dela durante um momento tranquilo dos preparativos. Você não acha que está se esforçando demais? Com sua condição,
Minha condição, Helena interrompeu suavemente. Me ensinou muito sobre ver além das aparências, Clara. É fascinante como perdemos uma coisa para ganhar outras, não acha? O tremor quase imperceptível na respiração de Clara não passou despercebido por Helena. Sua irmã estava cada vez mais nervosa, como se pressentisse que algo estava prestes a acontecer. No final da tarde, enquanto se preparava para a festa, Helena permitiu que Rosa a ajudasse com o vestido escolhido especialmente para a ocasião. Um modelo em seda pura, na cor verde esmeralda, que acentuava sua elegância natural. "A senhora está linda", Rosa comentou, ajustando o colar de pérolas no pescoço de Helena. "Tem certeza que quer seguir com tudo?" Helena sorriu, tocando suavemente sua barriga ainda imperceptível sob o vestido. "Mais certeza do que nunca, Rosa. Hoje é o dia em que todas as máscaras vão cair." Os primeiros convidados começaram a chegar pontualmente às 8 da noite. Helena podia distinguir as vozes familiares. Amigos próximos, familiares, colegas importantes da galeria e das empresas de Theo. Cada pessoa presente havia sido cuidadosamente escolhida para testemunhar o momento que ela havia planejado com tanto esmero. "Está tudo perfeito", Theo comentou, aproximando-se dela com aquela falsa segurança que agora soava tão transparente aos ouvidos de Helena. "Você se superou na organização, amor. Que bom que você gostou, querido." Helena respondeu, seu sorriso sereno escondendo a tempestade que estava prestes a desencadear. Afinal, noites como essa merecem ser inesquecíveis. O som das taças tilintando, das conversas animadas e da música suave preenchia o ambiente. Helena movimentava-se pelo espaço com uma graça que surpreendia os convidados, considerando sua suposta condição visual. O que ninguém sabia era que cada passo seu havia sido ensaiado, cada posição memorizada, cada movimento calculado para o grande momento que se aproximava. A noite estava apenas começando, e com ela, o último ato da peça que Helena havia meticulosamente dirigido estava prestes a ter início. A festa de aniversário de casamento estava em pleno vapor quando Helena começou a colocar em prática a primeira parte de seu plano meticulosamente elaborado. O apartamento estava repleto de convidados importantes, executivos do alto escalão das empresas Almeida Vanucci, curadores e artistas renomados do circuito das artes, além de familiares e amigos próximos do casal. Clara circulava nervosamente entre os convidados, seu vestido azul marinho da Valentino contrastando com sua palidez evidente. Helena podia sentir a ansiedade da irmã mesmo à distância, captando os momentos em que ela trocava olhares furtivos com Theo através do salão. "Está na hora do primeiro brinde", Rosa sussurrou discretamente ao ouvido de Helena, seguindo o cronograma previamente estabelecido. Helena assentiu suavemente, posicionando-se no centro do salão. O tilintar suave de uma colher contra uma taça de cristal chamou a atenção dos convidados, e o burburinho das conversas foi diminuindo gradualmente, até cessar por completo. "Queridos amigos e familiares", Helena começou, sua voz clara e firme preenchendo o ambiente. "Agradeço a presença de todos nesta noite tão especial. 5 anos de casamento podem parecer pouco para alguns, mas são suficientes para aprendermos lições valiosas sobre amor, confiança e lealdade." Ela fez uma pausa estratégica, sentindo a tensão emanar de onde Theo e Clara estavam posicionados. Este último ano em particular tem sido uma jornada de descobertas surpreendentes. Perder temporariamente a visão me ensinou a enxergar o mundo de uma maneira completamente nova. É fascinante como, quando perdemos um sentido, os outros se aguçam de maneiras inesperadas. Helena movimentou-se pelo espaço com uma desenvoltura que surpreendeu os presentes. Seus gestos eram precisos, elegantes, como se a cegueira não fosse um impedimento. "Por exemplo", continuou ela, "aprendi a reconhecer as pessoas pelo som de seus passos, pelo perfume que usam, pela maneira como respiram quando estão nervosas." O som de uma taça sendo derrubada ecoou pelo ambiente. Clara, em seu nervosismo crescente, havia deixado sua bebida escorregar por entre os dedos trêmulos. "Desculpem", Clara murmurou, sua voz traindo sua ansiedade. "Não se preocupe, irmã." Helena sorriu na direção dela.
Acidentes acontecem quando estamos tensos. Theo pigarreou, tentando intervir. Amor, talvez devêssemos passar para o jantar. Em um momento, querido. Helena o interrompeu suavemente. Ainda tenho algumas coisas importantes para compartilhar com nossos convidados. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de expectativa. Helena podia sentir a atmosfera do ambiente mudando, como se todos pressentissem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Sabem, ela continuou, movendo-se lentamente pelo salão. Durante esses meses de escuridão, desenvolvi uma percepção muito aguçada sobre as pessoas ao meu redor. É surpreendente como podemos estar cercados de luz e ainda assim não ver o que está diante de nossos olhos. Helena parou próxima a uma das janelas que davam para a varanda, o local onde tantas vezes havia escutado os sussurros de Theo e Clara em suas reuniões noturnas. Por exemplo, aprendi a reconhecer quando duas pessoas estão próximas demais. O som de suas respirações sincronizadas, o roçar discreto de tecidos, o aroma misturado de seus perfumes. O som de passos nervosos indicava que Clara estava se movimentando, provavelmente tentando se afastar de Theo de maneira discreta. Helena? Theo tentou novamente, sua voz tensa. Acho que você deve estar cansada. Talvez seja melhor. Cansada? Helena o interrompeu, seu sorriso agora carregando uma ponta de ironia. Pelo contrário, querido. Nunca estive tão desperta, tão consciente. Ela fez um gesto para Rosa, que imediatamente se aproximou com uma nova taça de champanhe. Na verdade, Helena continuou, erguendo a taça, tenho mais um anúncio importante para fazer. Algo que vai tornar esta noite ainda mais memorável. O silêncio no salão era absoluto agora. Todos os olhares estavam fixos em Helena, que mantinha um sorriso sereno nos lábios, como uma maestrina prestes a conduzir o movimento mais importante de sua sinfonia. Mas antes, ela fez uma pausa dramática. Gostaria de propor um brinde à verdade que se esconde nas sombras, aos segredos que sussurram pelos corredores e às revelações que estão prestes a vir à luz. O som das taças tilintando ecoou pelo ambiente, misturado com murmúrios nervosos e expectantes. Helena sabia que estava preparando o terreno perfeitamente para o grande momento que estava por vir. Cada palavra, cada gesto, cada pausa havia sido calculada para criar o máximo impacto. A noite ainda era jovem e o verdadeiro espetáculo estava apenas começando. O momento que Helena havia planejado por meses finalmente chegara. Após o brinde inicial, os convidados permaneciam em um silêncio expectante, como se pressentissem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O ar no apartamento estava carregado de tensão, especialmente ao redor de Theo e Clara, que mantinham uma distância estudada um do outro. Antes de prosseguirmos com o jantar, Helena continuou, sua voz clara e firme preenchendo o ambiente. Gostaria de compartilhar com todos vocês algumas novidades maravilhosas. Ela fez um gesto sutil para Rosa, que imediatamente se aproximou com um envelope dourado. Helena o segurou com delicadeza, como se fosse uma obra de arte preciosa. Nos últimos meses, muitos de vocês têm acompanhado minha jornada desde o acidente. A perda temporária da visão, como todos sabem, me obrigou a depender da ajuda de pessoas próximas, especialmente de meu marido, Theo, e de minha querida irmã, Clara. Helena podia sentir o nervosismo crescente emanando de ambos. O som da respiração acelerada de Clara era perfeitamente audível para seus sentidos aguçados. Foi um período de grandes descobertas, ela prosseguiu, movendo-se pelo salão com uma desenvoltura que intrigava os presentes. Descobri, por exemplo, que quando perdemos um sentido, os outros se tornam extraordinariamente precisos. O olfato se aguça, permitindo reconhecer perfumes mesmo horas depois de terem sido usados. A audição se refina, captando até mesmo os sussurros mais discretos através das paredes. O som de uma taça sendo pousada com força excessiva na mesa denunciou o nervosismo de Theo. Mas a descoberta mais significativa, Helena continuou, abrindo o envelope com gestos deliberadamente lentos, foi perceber que às vezes
Precisamos perder algo para ganhar muito mais. Ela retirou do envelope o que parecia ser um documento médico. Por exemplo, há algumas semanas recebi notícias maravilhosas do Dr. Sérgio. Minha visão está se recuperando gradualmente. Na verdade, já consigo distinguir formas e movimentos há algum tempo. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Clara deixou escapar um pequeno gemido rapidamente abafado. Mas essa não é a única novidade, Helena sorriu, retirando um segundo documento do envelope. Também descobri recentemente que estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena podia sentir todos os olhares fixos nela, especialmente os de Theo e Clara. 10 semanas de gestação para ser exata, ela especificou, sua voz agora carregando uma nota de triunfo. Uma vida nova crescendo dentro de mim, simbolizando perfeitamente o recomeço que o destino me proporcionou. Helena, Theo começou, sua voz tremendo ligeiramente. Isso é maravilhoso, amor. Por que não me contou antes? Por que? Helena respondeu, seu sorriso agora adquirindo um tom gelado. Queria compartilhar esta notícia com todos os nossos amigos e familiares, especialmente considerando que este bebê representa não apenas um novo começo para mim, mas também o fim de algo. Ela fez uma pausa calculada, sentindo a tensão no ambiente atingir seu ápice. O fim do meu casamento com você, Theo. E o fim da farsa que você e Clara têm mantido nos últimos meses. O som de várias respirações sendo suspensas ecoou pelo salão. Clara cambaleou ligeiramente, precisando se apoiar em uma cadeira próxima. Do que você está falando? Theo tentou manter a compostura, mas sua voz o traía. Estou falando dos encontros noturnos na varanda, Helena respondeu calmamente. Das conversas sussurradas quando pensavam que eu estava dormindo. Do perfume de Clara em suas camisas que Rosa encontrava ao fazer a lavagem. Dos olhares, dos toques discretos, de toda a traição que vocês achavam que eu não podia ver. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clara, enquanto Theo permanecia paralisado, como uma estátua de mármore. Mas o mais irônico, Helena continuou, sua voz agora carregando uma nota de satisfação, é que foi justamente minha suposta cegueira que me permitiu enxergar a verdade com tanta clareza. Cada sussurro, cada passo furtivo, cada mentira sussurrada, tudo isso se tornou perfeitamente visível para mim na escuridão. Helena, por favor, Clara soluçou, dando um passo em sua direção. Não se aproxime. Helena ergueu a mão, sua voz agora cortante como cristal. Vocês tiveram meses para confessar, para demonstrar um mínimo de respeito por mim. Em vez disso, escolheram aproveitar-se de minha suposta fragilidade para aprofundar sua traição. Os convidados permaneciam em silêncio absoluto, testemunhas do drama que se desenrolava diante deles. Alguns desviavam o olhar, constrangidos, enquanto outros observavam a cena com uma mistura de fascinação e horror. Quanto ao bebê, Helena acariciou suavemente sua barriga. Ele é o símbolo do meu recomeço. Uma nova vida que começou quando encontrei alguém capaz de me ver verdadeiramente, mesmo quando eu não podia ver a mim mesma. A compreensão do que aquelas palavras significavam atingiu Theo como um golpe físico. Seu rosto empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. O silêncio que se seguiu à revelação de Helena era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Os convidados permaneciam imóveis, como se tivessem sido congelados no tempo, enquanto o drama familiar se desenrolava diante de seus olhos. Não precisamos fazer isso aqui, Theo finalmente conseguiu dizer, sua voz tremendo ligeiramente. Podemos conversar em particular, resolver isso como adultos. Como adultos, Helena riu, um som cristalino e sem humor. Como os adultos que se aproveitaram de uma mulher que acreditavam estar cega e vulnerável. Não, Theo. O momento da conversa privada passou há muito tempo. Clara havia se encolhido em um canto do salão, seu rosto marcado por lágrimas silenciosas. O vestido valentino, tão elegante no início da noite, agora parecia uma armadura quebrada. Senhoras e senhores, Helena se dirigiu aos convidados. Peço desculpas por envolvê-los neste momento íntimo, mas às vezes precisamos de testemunhas para que a verdade não possa ser novamente distorcida ou escondida nas sombras. Com um gesto elegante,
Ela removeu os óculos escuros que usava, revelando seus olhos verdes, que agora focavam diretamente em Theo e Clara. Como podem ver, minha visão está se recuperando bem. Na verdade, já consigo distinguir perfeitamente o desespero nos rostos de vocês dois. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns convidados começaram a se movimentar discretamente em direção à saída, enquanto outros permaneciam paralisados, incapazes de desviar o olhar do drama que se desenrolava. Helena. Clara deu um passo à frente, sua voz embargada. Eu sei que não há desculpa para o que fizemos, mas você precisa entender. Entender? Helena a interrompeu, sua voz afiada como uma lâmina. Entender o quê, Clara? Como minha própria irmã, aquela que cresceu comigo, que compartilhou segredos e sonhos, foi capaz de tal traição. Ou como meu marido, que jurou amor e fidelidade, aproveitou-se de minha condição para me enganar dentro da minha própria casa. Rosa se aproximou discretamente de Helena, oferecendo apoio silencioso. A governanta, que havia sido testemunha silenciosa de todo o desenrolar dos eventos, mantinha-se firme ao lado de sua patroa. Quanto a vocês dois, Helena continuou, não se preocupem com explicações ou desculpas. Já providenciei tudo. Amanhã mesmo, meus advogados entrarão em contato para dar início ao processo de divórcio. Todas as provas da traição de vocês já estão devidamente documentadas e guardadas. Theo empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Provas? Que provas? Você ficaria surpreso com o quanto uma casa pode revelar, Theo. Cada conversa sussurrada na varanda, cada encontro furtivo no escritório, cada mentira sobre reuniões tardias, tudo foi meticulosamente registrado. Helena fez um gesto amplo, abrangendo todo o luxuoso apartamento. Este lugar, que vocês transformaram em cenário de sua traição, já não é mais meu lar. Na verdade, já providenciei minha mudança. Rosa tem sido muito eficiente em transferir minhas coisas para meu novo apartamento nas últimas semanas. A revelação causou nova onda de surpresa entre os presentes. A meticulosidade com que Helena havia planejado tudo era impressionante. Quanto ao bebê, ela acariciou suavemente sua barriga, um sorriso sereno surgindo em seus lábios pela primeira vez na noite. Ele representa meu recomeço, uma nova vida, concebida com alguém que me viu além da minha suposta fragilidade, que me ajudou a redescobrir minha força quando vocês tentavam me manter na escuridão. Clara soluçou audivamente, enquanto Theo permanecia em um silêncio atordoado. Agora, se me permitem, Helena concluiu recolocando os óculos escuros com elegância, tenho uma nova vida me esperando. Rosa, por favor, acompanhe os convidados até a saída. Theo, você receberá notícias dos meus advogados pela manhã. Clara, espero que a culpa do que vocês fizeram seja uma companhia mais fiel do que vocês foram para mim. Com essas palavras, Helena caminhou em direção ao elevador privativo, sua postura ereta e elegante como sempre. Antes de entrar, virou-se uma última vez para a audiência atônita. Ah, e mais uma coisa. Obrigada a todos por terem sido testemunhas desta noite especial. Afinal, como curadora de arte, sempre soube que algumas obras precisam de uma plateia para atingir seu verdadeiro impacto. As portas do elevador se fecharam suavemente atrás dela, deixando para trás um apartamento mergulhado em um silêncio ensurdecedor. Theo e Clara permaneciam paralisados, suas vidas cuidadosamente construídas desmoronando ao redor deles como um castelo de cartas atingido por uma brisa inevitável. A manhã seguinte à festa, amanheceu com uma claridade diferente em São Paulo. Do alto de seu novo apartamento nos Jardins, Helena observava o sol nascente pintando o céu em tons de rosa e dourado. A vista era completamente diferente daquela do apartamento no Itaim, mas para ela representava algo muito mais significativo, um novo começo. Rosa movimentava-se silenciosamente pelo apartamento, organizando os últimos detalhes da mudança que haviam planejado meticulosamente nas últimas semanas. O espaço, embora menor que a cobertura onde vivera com Theo, tinha uma atmosfera acolhedora e, mais importante, era completamente seu. Dona Helena, Rosa aproximou-se com uma xícara de chá de camomila. O Dr. Ricardo ligou. Disse que está a caminho. Helena sorriu, aceitando a xícara.
Seu telefone não havia parado de tocar desde a noite anterior. Mensagens de amigos, familiares e até mesmo alguns jornalistas que já haviam descoberto sobre o escândalo na alta sociedade paulistana. Ela havia respondido apenas a Ricardo, que insistira em vir vê-la assim que soube que tudo havia terminado. O telefone do Dr. Tel também não para de tocar. Rosa comentou hesitante. A dona Clara tentou ligar várias vezes também. Deixe que tentem, Helena respondeu serenamente. Meus advogados já devem estar entregando os papéis do divórcio neste momento. Não há mais nada a ser dito. O som da campainha anunciou a chegada de Ricardo. Quando ele entrou no apartamento, seus olhos imediatamente procuraram os de Helena, carregados de preocupação e afeto. Como você está? Ele perguntou, aproximando-se cautelosamente. Helena sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, me sinto verdadeiramente livre. Ricardo a abraçou gentilmente e Helena permitiu-se relaxar em seus braços, sentindo a segurança e o conforto que apenas ele conseguia proporcionar. Rosa me contou que tudo correu conforme o planejado, ele comentou, depois que se sentaram no sofá da sala. Melhor do que planejado, Helena respondeu. Você precisava ver a expressão deles quando removi os óculos e revelei que podia enxergar. Foi como se todo o castelo de mentiras que construíram desmoronasse em um instante. A manhã transcorreu tranquilamente, com Ricardo e Helena discutindo os próximos passos. Ela já havia decidido retomar seu trabalho na curadoria, mas agora em uma galeria diferente. Uma das mais prestigiadas de São Paulo havia entrado em contato semanas antes, oferecendo-lhe total autonomia criativa. E quanto à gravidez? Ricardo perguntou, sua mão encontrando a dela. Como se sente? Cada dia mais forte. Helena sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. É como se este bebê fosse a prova viva de que sempre há esperança de recomeço, mesmo nas situações mais difíceis. À tarde, seu advogado ligou confirmando que os papéis do divórcio haviam sido entregues. Tel, segundo ele, havia recebido os documentos em silêncio sepulcral, sua habitual confiança completamente destruída. Clara deixou o país esta manhã, o advogado informou. Aparentemente está voltando para Londres. Helena não sentiu surpresa nem satisfação com a notícia. Na verdade, não sentia mais nada além de uma tranquila indiferença em relação aos dois. Era como se toda a dor e a raiva tivessem sido deixadas para trás naquela festa, junto com seu casamento fracassado. Ao cair da noite, sentada em sua nova varanda com Ricardo, Helena refletia sobre como a vida podia mudar completamente em questão de meses. O acidente que inicialmente parecera uma tragédia havia se transformado em uma oportunidade de enxergar a verdade e encontrar um amor verdadeiro. No que está pensando? Ricardo perguntou suavemente, notando seu olhar distante. Em como às vezes precisamos perder algo para ganhar muito mais, ela respondeu, sua mão inconscientemente acariciando a barriga. O acidente me fez perder a visão temporariamente, mas me fez enxergar tudo com muito mais clareza. Ricardo beijou sua testa carinhosamente. Você é a pessoa mais forte que já conheci. Não é força, Helena corrigiu com um sorriso. É apenas a capacidade de transformar dor em crescimento. E agora, pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou exatamente onde deveria estar. O sol se punha no horizonte paulistano, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Helena observava a cidade que tanto amava com novos olhos, não apenas fisicamente recuperados, mas também emocionalmente transformados pela experiência que havia vivido. Rosa apareceu na varanda com mais chá, seu rosto demonstrando a satisfação de ver sua patroa finalmente em paz. A governanta, que havia sido muito mais que uma funcionária durante toda a crise, agora fazia parte dessa nova família que começava a se formar. Amanhã começamos a organizar seu novo escritório na galeria, Ricardo comentou, mudando o assunto para planos futuros. Você já tem alguma ideia para sua primeira exposição? Helena sorriu, seus olhos brilhando com renovada criatividade. Na verdade, tenho. Estava pensando em uma exposição sobre transformação e renascimento, algo que explore como a escuridão pode nos ensinar a ver a luz de maneiras completamente novas. 6 meses se passaram desde a noite da revelação. A primavera havia dado lugar ao outono.
e as ruas de São Paulo exibiam uma paleta suave de cores que Helena agora podia apreciar plenamente. Seu novo escritório na Galeria Grieco, um dos espaços mais prestigiados do circuito artístico paulistano, oferecia uma vista privilegiada dos jardins. A barriga de 5 meses já era evidente sob o vestido de seda que usava, enquanto finalizava os últimos detalhes de sua primeira exposição desde o acidente. Visões da Escuridão havia se tornado um dos eventos mais aguardados do ano no mundo das artes, reunindo obras que exploravam os temas de transformação e renascimento. A crítica do Estado de São Paulo acabou de chegar, anunciou sua nova assistente, entregando-lhe uma cópia do jornal. Eles estão chamando a exposição de revolucionária. Helena sorriu, acariciando distraidamente a barriga enquanto lia a crítica. Sua vida havia mudado completamente nos últimos meses, e cada mudança parecia tê-la levado exatamente para onde deveria estar. O divórcio havia sido finalizado com surpreendente rapidez, principalmente após a repercussão do escândalo na alta sociedade paulistana. Theo, mergulhado em sua desgraça social e profissional, havia concordado com todos os termos sem contestação. As últimas notícias que tinha dele eram de que havia se afastado da presidência das empresas temporariamente, buscando um período de reflexão no exterior. Clara permanecia em Londres, onde aparentemente estava tentando reconstruir sua vida longe dos olhares críticos da sociedade paulistana. Ela havia tentado fazer contato algumas vezes através de e-mails, mas Helena optara por manter distância. Algumas pontes, uma vez quebradas, era melhor deixar que permanecessem assim. Dona Helena, Rosa interrompeu seus pensamentos entrando no escritório. Mesmo com a mudança de vida, a governanta havia insistido em continuar trabalhando para ela, agora mais como uma amiga e confidente do que como funcionária. O Dr. Ricardo está aqui para buscá-la para o almoço. Helena sorriu ao ver Ricardo entrando em seu escritório. Ele havia se tornado não apenas seu companheiro, mas um verdadeiro parceiro em todos os aspectos de sua vida. Seu relacionamento havia crescido naturalmente, sem pressa ou pressões, construído sobre uma base de respeito mútuo e compreensão profunda. Pronta para conhecer o novo apartamento? Ele perguntou, beijando-a suavemente. Após meses de procura, haviam finalmente encontrado o lugar perfeito. Um apartamento espaçoso em Pinheiros, com um quarto já preparado para o bebê que estava a caminho. A mudança estava programada para o final de semana. Mal posso esperar, Helena respondeu, guardando seus pertences. Rosa já começou a organizar tudo para a mudança. Ela está mais animada que nós dois juntos. No caminho para o novo apartamento, Helena observava a cidade através da janela do carro. São Paulo, com todo o seu caos e sua beleza, havia sido o cenário de sua transformação mais profunda. Cada rua, cada esquina, parecia contar uma parte de sua história. Sabe, ela comentou enquanto esperavam em um semáforo, às vezes penso em como tudo mudou em tão pouco tempo. É quase difícil de acreditar. Ricardo apertou suavemente sua mão. Arrependida de alguma coisa? Nem por um segundo, ela sorriu. Cada momento, cada decisão me trouxe exatamente para onde eu deveria estar. O novo apartamento era exatamente como haviam planejado. Os móveis escolhidos cuidadosamente nas últimas semanas já estavam sendo organizados por Rosa e pela equipe de mudança. O quarto do bebê, pintado em tons suaves de verde, estava quase pronto. O que você acha? Ricardo perguntou, observando Helena caminhar pelo espaço. Acho que finalmente encontrei meu verdadeiro lar, ela respondeu, seus olhos brilhando com emoção contida. Mais tarde, durante o jantar em um restaurante próximo, Helena compartilhou com Ricardo seus planos para o futuro. A galeria estava crescendo sob sua direção e já havia convites para expandir sua atuação internacionalmente. E você? Ela perguntou. Algum arrependimento por ter se envolvido com uma mulher com tanta bagagem? Ricardo riu suavemente. Meu único arrependimento é não ter te conhecido antes. Mas talvez não estivéssemos prontos um para o outro naquela época. Helena assentiu, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Às vezes, a vida tinha um timing próprio, e tudo acontecia exatamente quando deveria acontecer. De volta ao apartamento novo,
Já parcialmente organizado graças à eficiência de Rosa, Helena parou na varanda para admirar a vista noturna da cidade. São Paulo brilhava sob o céu escuro. Milhares de luzes contando suas próprias histórias de amor, perda e recomeço. No que está pensando? Ricardo perguntou, abraçando-a por trás. Em como a vida é imprevisível, ela respondeu, recostando-se nele. Em como às vezes precisamos passar pela escuridão para encontrar nossa verdadeira luz. O bebê escolheu esse momento para se mexer, como se concordasse com as palavras de sua mãe. Helena sorriu, colocando a mão sobre a barriga. Bem-vindo à nossa nova vida, pequeno, ela sussurrou. O futuro se desenrolava à sua frente como uma tela em branco, pronta para ser preenchida com novas cores e possibilidades. Helena sabia que sua história estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, ela estava verdadeiramente pronta para viver cada momento com os olhos e o coração completamente abertos.